Há pessoas que você olha para elas e você fala assim, uma pessoa espiritual, sim ou não? Há pessoas que você olha para elas e você fala assim, pessoa de Deus. Há pessoas que você olha para ela e você fala, tem um perfume de Jesus. A minha pergunta é, você é uma pessoa assim? As pessoas que convivem com você, o que elas percebem? Jesus? A sua influência no ambiente onde você está constrange as pessoas a amarem Jesus? Qual é a marca que você deixa onde você chega? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Às vezes a gente está na igreja, a gente vai numa célula, a gente ajuda no ministério, mas quem convive conosco não sente esse calor da espiritualidade, não sente essa unção de Deus, não sente o poder de Deus. Algumas pessoas, elas trazem a marca do humor, algumas pessoas trazem a marca da prosperidade financeira, algumas pessoas trazem a marca dos seus posicionamentos, algumas pessoas trazem a marca dos seus ideais humanos, terrenos, mas eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que Paulo está dizendo é, enquanto vocês discursam, eu vivo, enquanto vocês falam, eu pratico, enquanto vocês ficam especulando, eu vou para a ação. O que Paulo está dizendo é, ei, não fiquem nesse discursinho, bonitinho, bacaninha, legalzinho. Talvez você olhe para você e diga, nossa, eu sou bem bonzinho. Sabe por quê? Porque você se compara com um malzinho. E se a sua comparação é com gente fraca, qualquer coisa que você consiga já está bom. Mas se você se comparar com gente cheia de Deus, Deus quer que você seja essa pessoa que os outros dizem como é bom andar perto de você. Quem é que pode dizer que é espiritual de verdade? Primeiro, quem mantém a brandura diante dos erros das pessoas. O erro da gente, nós temos desculpa de sobra. O erro dos outros, às vezes temos pedra de sobra. E muitas vezes, nós somos tão duros com o erro das pessoas, que elas não são restauradas, elas pioram no que já eram. Às vezes na igreja chega alguém que tem um comportamento que não é o melhor, tem uma atitude que não é a melhor, e aí é a hora da gente restaurar a pessoa em mansidão. Mas isso é coisa para gente espiritual. Gente não espiritual diz assim, é a minha personalidade. Irmão, eu não sei se você é fleumático, eu não sei se você é sanguíneo, eu não sei se você é colérico, eu não sei o que você é. Eu sei que qualquer personalidade debaixo do domínio do Espírito Santo serve ao Senhor com dignidade e honra. Você não pode dar uma desculpa de que a sua personalidade é assim ou assado para ser grosseiro, bruto, para ser desleal, para magoar as pessoas, para não dar a chance de alguém que errou se levantar, recuperar a dignidade, fazer certo. Por trás de cada erro, às vezes tem uma história. Por trás de cada erro, às vezes tem uma dor. Por trás de cada erro, às vezes tem um legado de sofrimento. Eu estava assistindo um filme com a minha esposa essa semana, e é a história baseada em fatos reais, e
e um homem assim, meio doido, um chefe de família com 4 filhos e a mulher, e ele era meio revoltado com o mundo, e ele vivia procurando casas abandonadas, e ele morava numa casa abandonada, depois morava em outra casa abandonada, e sempre vendendo para os filhos uma história de que eles iam construir um castelo de vidro, que é o nome do filme, um castelo de vidro, estou dando spoiler mesmo, problema, pega aí. E ele vendendo uma imagem de uma coisa tremenda, mas o cara bebia todas, cachaceiro, e não parava emprego nenhum, e a família passando sofrimento, e alguns dias as crianças passavam fome, mas ele carinhoso com as crianças, ele não era mal com as crianças, ele era mal no comportamento de vida dele, que acabava afetando as crianças. E eu pensando, vendo o filme, falando, quem é esse cara? Ele é um psicótico, ele tem algum tipo de patologia, qual é o problema desse cara? Até que acontece uma cena no filme, em que a mãe desse camarada, desse homem doido, ela tenta abusar do netinho, e as filhas chama o pai e fala para o pai, pai, a vovó quis fazer isso com o fulano, ele não, para, ele não quis ouvir, porque ele já sabia o que tinha acontecido, e aquela cena para mim explica quem aquele homem era, os comportamentos que teve, fruto dos abusos que provavelmente sofreu na sua infância. O filme não declara isso, mas fica implícito, porque ele não quer nem ouvir, ele interrompe, ele já sabe o que aconteceu, porque aconteceu também com ele. Às vezes, nós olhamos para um comportamento, e o comportamento é ruim, realmente, mas somos incapazes de, por conta do nosso amor, olhar além do comportamento e ver o ser humano, e falar para esse ser humano que teve um comportamento, ei, você acha que foi bom? Você acha que podia ser melhor? Posso te ajudar? Se as pessoas não tiverem esse abraço amigo aqui, essa palavra branda, essa palavra mansa aqui, onde terão? Às vezes, eu fico imaginando quanta gente ruim de Brasília, que se fossem tratados com amor, eles talvez ficassem constrangidos de fazer a maldade. Gente ruim, gente que está fazendo ruindade, mas uma atitude de amor ia deixar desconcertado aquele que só produz o ódio, porque o amor sempre vai vencer o ódio. Nós precisamos ser mais inteligentes nos nossos relacionamentos. Fique esperto com o que está roubando a tua espiritualidade. Sabe o que pode estar roubando a tua espiritualidade? O Instagram. O que você está lendo, o que você está vendo no Instagram pode estar roubando a tua espiritualidade. As imagens, as falas estão produzindo em você um monte de sensações, pensamentos que não te produzem nada de espiritual. Eu, por exemplo, não estou vendo jornal nenhum. Não estou vendo jornal? Nenhum. Porque eu não aguento ver tanta mentira, eu não aguento, me faz mal. Me faz mal ver a gente falando assim, não, porque a democracia, gente ditadora falando de democracia, gente desrespeitosa falar de liberdade, gente que apoia a ditadura falar de respeito ao próximo, não esquece, não quero ouvir, porque me produz algo mal. Então, para eu amar o país, orar pelo país, querer o bem do país e tal, eu não quero ouvir. Eu vejo na rede social alguma coisa para não ficar também fora do que está acontecendo, mas eu decidi não assistir coisas que me produzem sensações ruins. E eu te pergunto, será que você está andando com pessoas que produzem coisas boas na sua espiritualidade?
Com quem você anda? Essas amigas suas aí te fazem amar mais a Deus? Esses colegas seus aí da pelada, mas a pelada, eu estou nessa pelada tem 20 anos, você está 20 anos se degradando espiritualmente e não percebeu então, aí? Eu não estou perguntando se a pelada tem 20 anos, estou perguntando se você está ficando mais espiritual indo para a pelada. Se você quiser ser mais espiritual, você precisa perceber lugares e pessoas com as quais você não tem como conviver, porque não respeita a tua fé, não ajuda a tua fé. Conheci uma pessoa, ele passou num processo seletivo para uma empresa maravilhosa, participação nos lucros, ações, um monte de coisa, um monte de benefício, deu glória a Deus, um cargo importante, começou a ganhar num outro patamar. Aí chegou lá nessa empresa, conheceu uma galera mais requintada, começou a frequentar lugares mais requintados, começou a beber uns vinhos mais requintados, começou a ir numas festas mais requintadas, só não percebeu que estava ficando requintado, e a fé diminuindo, o temor a Deus diminuindo, aquilo que ele achava absurdo, agora já não era tão absurdo, porque os amigos requintados pensavam assim. Tem um monte de membro de igreja que já é cachaceiro, não sabe, que agora tem essa mania, né? Crente agora bebe, né? Na minha época não bebia não, agora bebe, agora é tranquilo beber. Claro que a Bíblia diz para não se embebedar, claro que não há uma proibição direta de beber uma bebida. Agora o problema é que o pessoal agora perdeu o controle, ué. Crente que bebe todo dia, você é o quê? Você é alcoólatra, pô. Você bebe todo dia. Olha, pastor, só porque você não bebe? Eu não bebo porque eu sou pastor, não vou beber mesmo. Você nunca vai falar que eu dei mau exemplo. Pastor não tem que beber, nenhum pastor tem que beber, nenhum pastor tem que beber. Só sabe o valor do que eu estou falando? Uma família que chorou por um pai ter se embriagado e batido num poste, tirado a vida da sua filha. O problema foi dirigir, não, o problema foi embriagar. Dirigir, sempre dirigir. Nós estamos vivendo agora uma maneira muito fácil de vida. Pastor, eu bebo meu vinho, é com controle, não estou te julgando não, mas fico alerta, a pessoa está passando da medida. Você vai numa festa de criança, uma cachaçada danada, festa de criança, na minha época, festa de criança só tinha suco maguari de caju, mas naquela época a gente não ficava só no videogame, né? A gente brigava de mamãe na rua, polícia ladrão, né? Pique-esconde, a gente gastava as energias, né? Então o que suco, bolinha de gude, bolinha de gude, pá, levanta, agacha, pipa, é muito exercício, irmão, agora parou, agora só, gente, o que está roubando a tua espiritualidade? Quem está roubando a tua espiritualidade? Olha só, tem gente que está assistindo série. Não, pastor, série, nossa, me emocionei nessa série. Cada cena, sim, mas entre uma cena bacana e outra, no meio às vezes, tem ideologias, tem cenas pornográficas, tem cenas sexuais, tem incitação a uma sexualidade distorcida, fora da heteronormatividade bíblica. Então você acaba absorvendo conteúdo ruim, no meio de coisa boa, o diabo infiltra o quê? Coisa ruim. O que está roubando a tua espiritualidade? Você precisa pensar e arrancar da tua vida. Em terceiro lugar,
Quem é que está vivendo uma vida espiritual de verdade? Quem vive a serviço da felicidade do próximo. Quem vive a serviço da felicidade do próximo. Ei, eu sempre digo aqui, o segredo da vida não é você, porque você cuidar de você, se alimentar, tomar banho, é o normal. Qualquer animal irracional cuida de si mesmo. Qualquer gato, cachorro, vai ter comida, vai comer. Tem água, vai beber. Você cuidar de você não é nada demais. Agora, quando você cuida do próximo, então você expressa o que está na Bíblia. Versículo 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A vida às vezes é pesada. Às vezes, um casamento se tornou pesado. Às vezes, a vida financeira se tornou uma situação pesada. Às vezes, o rumo de um neto se tornou uma carga pesada. E tem hora que a gente não está dando conta de carregar sozinho. E a Bíblia fala assim: ajuda os outros a carregar a carga deles. Ajuda as pessoas a carregar uma carga que eles não estão aguentando. Senão eles vão cair no caminho. Eles vão morrer no caminho. A Bíblia não está dizendo para você ajudar quem não quer ajuda. A Bíblia não está dizendo para você ser um idiota, de ficar apoiando quem está só se aproveitando de você. Não, com tanta gente para ajudar, ajuda quem vai dar valor que você está ajudando. Às vezes você está dando dinheiro para alguém e a pessoa não sai dessa vida, se acostumou, se viciou em viver com o dinheiro dos outros, não quer trabalhar, e você está pensando que está ajudando, você está piorando, está virando um monstro essa pessoa. Tem gente que não quer ajuda, porque a ajuda que precisa não é dinheiro, é mudar a sua mentalidade, é mudar a sua postura. Mas não é porque alguém não valorizou sua ajuda que você vai parar de ajudar. A Bíblia diz: ei, continue ajudando, não desanime de ajudar. Tem gente que não está valorizando, tudo bem, continue ajudando. Tem gente que não dá a mínima, continue ajudando, vai ajudando, vai ajudando, vai ajudando, porque o segredo da vida está no que você faz pelo próximo. Tem experiências com Deus que você só vai ter se você estiver ajudando o próximo. Tem falas de Deus com você, tem milagres de Deus com você, tem experiências com Deus que não virão se você não tiver a disposição de fazer alguma coisa por quem precisa. Quantas vezes, enquanto eu ajudava alguém, Deus me falou coisas incríveis. Quantas vezes, ajudando alguém, Deus fez na minha vida coisas incríveis. Quantas vezes me dedicando a alguém, Deus liberou sobre mim mimos, coisas que eu nem imaginava que eu ia usufruir. O Senhor se manifesta enquanto nós ajudamos o próximo. Aqui na nossa igreja, chegou muita gente que nunca tinha feito nada por ninguém, mal fazia pela sua família, e chegaram aqui na igreja, e aí foram para uma célula. Chegaram na célula, viram alguém que estava ali precisando de uma ajuda, começaram a ajudar, e ficaram felizes de ajudar. Daqui a pouco, foram desafiados a liderar a célula, e aí eles começaram a célula, e só tinha 4, 5 pessoas indo na célula, mas eles estavam ali ajudando, e eles viam as pessoas gratas por aquela ajuda. Por exemplo, quando alguém faltava à igreja, eles ligavam: por que você faltou hoje? E a pessoa falava: pô, foi de Deus, hoje teve uma briga aqui em casa na hora de ir para o culto, e a gente desistiu de ir na igreja, nós estamos aqui brigados, eu e o fulano, a gente não está nem se falando. E aí essa pessoa falava: não, me chama o fulano, eu fulano, vem para a igreja, vocês estão brigados? Vem brigado mesmo, Deus vai resolver. Eles começaram a ajudar essas pessoas, começaram a ajudar jovens, começaram a ajudar
pessoa desempregada, começaram a apoiar pessoas que espiritualmente estavam fracas, começaram a tirar dúvidas de pessoas, e quando eles começaram a fazer isso, eles começaram a se sentir úteis ao reino de Deus. E aí de uma célula foram para 2 células, de 2 foram para 3, para 4, para 5, alguns foram para 15, para 30, para 40, 50, alguns estão liderando nossas igrejas. Somos hoje 47 igrejas, mais umas 15, 16 pontes, mais de 60 lugares de culto que acontecem todos os domingos, dias de semana, e eles estão lá servindo a Deus. Ah, pastor, eu queria ser reconhecido na igreja como apóstolo. Não queira reconhecimento, queira serviço. O reconhecimento acompanha o serviço. Muitas vezes a gente não está servindo, mas alguém nos deu um título impensado, e a gente, por causa do título, interrompe o serviço. Meus amados irmãos, eu preciso de vocês nas células. Eu preciso que todo mundo aqui esteja em célula. Eu tenho uma responsabilidade de cuidar bem de cada pessoa aqui. E eu e a equipe pastoral da igreja não conseguiremos se cada um aqui não estiver inserido numa célula, com todos os defeitos da célula, mas você está conectado ao corpo. Com todos os problemas que possam acontecer, você está conectado ao corpo. Com todas as divergências de pensamento que possam acontecer, mas você está conectado ao corpo. E o corpo, ele vai se tratando. O corpo vai se ajustando. Meus amados, nós precisamos ter células fortes, amorosas, de líderes que não olham para as pessoas como um grupo que reúne uma vez por semana, não, que olha como um grupo que eu cuido uma semana inteira, que olhe como um grupo que eu dou apoio, que eu dou ajuda a semana inteira. Se cada líder de célula aqui fizer isso, e se você que não é líder falar, eu quero ser um líder de célula, eu quero cuidar de pessoas, nós teremos aqui um lugar de tanto amor, de tanto cuidado, que você e eu seremos a única esperança para essa cidade. Tem muito crime na cidade, tem muita violência na cidade, tem muita oferta de droga na cidade. Nós precisamos oferecer para cada ponto de maldade uma célula de bondade. Se nós fizermos isso, nós vamos mudar a nossa cidade. E ou o diabo, ele parte em retirada, ou então a gente expulsa ele. Nós precisamos crer nisso. Em quarto lugar, quem que está vivendo uma espiritualidade de verdade? Quem quer mais que conhecimento, quer intimidade com Deus. Quem quer mais que conhecimento, quer espiritualidade, quer intimidade, quer relacionamento com Deus. Olha o que diz o versículo 8, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmão, o que o texto está dizendo? Paulo está falando assim: fica ligado, se você não semear, não vai colher não. Sua vida espiritual não progredirá sozinha. Você precisa querer mais do que conhecimento, você precisa querer intimidade com Deus. Tem gente aqui que sabe um monte de história bíblica. Aliás, eu tenho visto até gente que não teme ao Senhor citando Bíblia. Eu tenho visto pessoas que não têm o menor temor a Deus citando Bíblia. Conhecimento não muda ninguém. O que Deus precisa é que o conhecimento produza algo no seu coração. Não seria legal se você acordasse de manhã e você botasse um louvor e você falar com o Espírito Santo de Deus: Senhor, olha, hoje o dia não está fácil não, hein? Hoje eu tenho uma reunião com o meu chefe, não vai ser boa, a princípio, porque eu tenho que falar uns negócios para ele que ele não quer ouvir, e ele quer falar uns negócios para mim que eu também não estou afim.
Hoje eu tenho um negócio que, se eu não fizer, eu não bato a minha meta, e já tem 2 meses que eu não bato, e eu precisava tanto bater esse mês para voltar para o prumo de novo. Senhor, além disso, tem a situação aí do meu casamento, né? A Matilde ficou triste ontem, foi dormir chateada comigo. Eu estou aqui para te pedir que o Senhor me abençoe. Eu queria tanto assim acordar de manhã, dar um sorriso para a Matilde, ela para mim, e a gente falar que a gente se ama. Eu acho que tem uns casais aqui de vez em quando tem que assistir uma comédia romântica, aquelas bem bobinhas mesmo. Ontem eu e Bianca assistimos uma, né, amor? Aí estava eu, ela e Gabriel assistindo. Falei, Gabriel, foi isso que a tua mãe fez comigo. Mas não sei se ele acreditou muito não. Sabe, às vezes você tem que chegar para o Espírito Santo e falar: Senhor, como que eu faço com essa realidade do meu casamento? Como que eu faço com essa realidade do meu trabalho? Como que eu faço com essa situação que eu estou vivendo? Preciso tanto do Senhor. Às vezes a gente cita a Bíblia como algo que a gente decorou, mas tem gente que cita a Bíblia como alguma coisa que está escrita no coração. Há uma paixão ao falar daquela palavra, há uma entrega. Será que você tem intimidade? Sabe, ler a Bíblia é muito legal, mas tem gente que lê a Bíblia como um ritual. Olha, já li o meu capítulo de hoje, li até o Maratona 365, já cumpri a minha obrigação. Cara, Deus não está na obrigação, Deus está na intimidade. Deus não está na coisa fria. Não, hoje já orei. Orei. Cara, orou de uma maneira tão despretensiosa, orou de uma maneira tão fria, orou de uma maneira assim tão, tem que orar, né? Falou que tem que orar, vou orar. Tão sem expectativa de tocar o átrio de Deus, tão sem expectativa de vir uma ordem do céu, para que um anjo naquele momento venha. Os anjos são seres ministradores, que estão à disposição das orações, às vezes a nossa oração é tão despretensiosa, de que Deus vai mandar um anjo para agir sobre nós, que realmente Ele não manda. Irmãos, intimidade, hoje é o batismo, é a ceia, é vir ao culto. Eu vim ao culto, tomei a ceia, eu me batizei, pronto, eu me circuncidei. E está achando que o ritual garante intimidade. Não garante. Se não tiver tempo com Deus, se não tiver a sós com Deus, se não se trancar em algum lugar, eu no meu gabinete, você no seu quarto, cada um num canto, fala: Deus, eu estou aqui, queria tanto sentir a tua presença, não vai rolar. Os íntimos de Deus escutam as coisas que Deus só fala ao ouvido. Tem coisas que Deus não fala no púlpito, gritando, não fala através de um pregador emotivo, determinado, não. Tem coisas que o Espírito Santo só fala no ouvido, só os íntimos ouvem, só os íntimos entendem. O que será que Deus quer falar ao teu ouvido hoje? Paulo está muito pouco preocupado com isso. Ele está preocupado em ser grato a Deus pelo que ele tem, a vida eterna. Sabe, tem um monte de gente na igreja que vive infeliz, pô. Eu não sou contra você querer uma comida boa. É bom comida boa, sim ou não? Eu não sou contra você querer uma roupa bonitinha. Não é bom a gente se sentir bem com a roupa que a gente está? Eu não sou contra você querer uma casa arrumadinha. Não é legal uma casa bonitinha? Não é bacana? Tem pecado nisso?
Ah não, mas a casa do fulano é chique. Tá bom, ele tem condição para isso. O meu problema não é a casa ser chique, o meu problema é a intimidade com Deus e a gratidão a Deus não ser chique. Porque às vezes mora numa mansão, mas está insatisfeito, porque tem um outro que tem 3 mansões. Mora numa mansão, mas está insatisfeito, porque o outro tem um barco de 200 pés. Às vezes, a gente está sendo ingrato, e quem é espiritual é grato pela cruz. Luta pelo restante, luta pela vida, luta para ter o seu dinheiro, luta para melhorar sua casinha, reformar sua casa, tudo bem, vai à luta, mas se isso é o seu motivo de vida, você não entendeu nada. Se esse é o seu motivo de vida, você não entendeu nada, porque você foi feito para a glória de Deus, e Ele te deu a vida eterna, morrendo por você na cruz, e o sangue do Senhor foi derramado em teu lugar, e o sangue dele te alcançou, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e quem está nele, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O diabo não pode te acusar, porque você está debaixo do governo do Senhor. E aí Paulo fala a última coisa que é importante para quem é espiritual, é quem está disposto ao sacrifício por Jesus. No versículo 17 ele fala: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu coração as marcas de Jesus. Paulo termina dizendo: ó, e deixa quieto, me perturba não. Fica com essa conversa aí de circuncisão. Deixa eu te falar, enquanto vocês ficam falando aí das coisas de Deus, eu mostro das minhas cicatrizes a assinatura de Jesus. Falou, ó, dá uma olhada aqui na marca das pedradas, ó, o dia que eu fui apedrejado, pensaram até que eu estava morto. Dá uma olhada aqui, ó, olha aqui nas minhas costas aqui, ó, as marcas dos açoites, por causa do nome de Jesus. Dá uma olhada aqui, ó, nesse afundamentozinho do lado aqui, ó, tá vendo? Isso aqui foi uma espadada que eu tomei, ó, de um guarda romano. Tá vendo aqui minha feição aqui, ó, a pele franzida, tá vendo? Sol escaldante, indo de cidade em cidade para levar o evangelho. Ah, está me achando com olheira? Noite sem dormir, fazendo tendas para me sustentar, e durante o dia pregando o evangelho o dia inteiro, enquanto as pessoas estavam acordadas. E vocês vêm falar para mim de circuncisão, disso, daquilo. Ei, se vocês não sabem o que é sacrifício, vocês não sabem o que é evangelho, é o que o Paulo está dizendo. Não é justo que aqui na igreja alguns doem o sangue e você não doa nem o suor. Não é justo que a gente aqui na igreja tenha pessoas ainda acreditando que elas são desnecessárias para tudo que é feito aqui, achando assim, se der eu faço, se der eu ajudo. Aquela conversa assim, conta comigo aí pastor, já está saindo. Eu sei que essa mensagem de hoje não é a mensagem mais gostosa para ouvir. Eu sei que essa mensagem de hoje não é a mensagem mais degustável para ouvir. Talvez você diga assim, pastor, eu gosto mais quando você fala uma mensagem sobre vitória, sobre sonho, sobre conquista. Também é o evangelho é conquista, é sonho, é ir além, é superação, isso é evangelho. Só tem um problema: o evangelho da vitória também é o evangelho da cruz, porque a cruz é que garante a vitória. Ninguém aqui é desnecessário. Pastor, mas eu estou frequentando a igreja há pouco tempo, eu nem sou evangélico ainda. Sim, e Jesus conta com você. Talvez você ainda esteja muito apático dentro do que Deus espera de você.